Salvador, a primeira capital do Brasil. Fundada em 1549, é uma das cidades mais antigas das Américas. Centro da cultura afro-brasileira, Salvador é riquíssima em história, cultura, música e gastronomia. Além disso, nos municípios de sua região metropolitana, é lindíssima de natureza. Essa é uma combinação que atrai turistas do Brasil e do mundo. Neste vídeo, vamos mostrar 25 lugares para conhecer na região metropolitana de Salvador em uma viagem de turismo, o que inclui vários municípios vizinhos da capital que conhecemos alugando um carro. Vamos mostrar o Pelourinho, várias igrejas, museus, uma aldeia hippie e mais pro final do vídeo, várias praias. Então fica aí que tem muita coisa legal para ver. Vamos lá? Vamos começar falando sobre o Pelourinho. É o centro histórico da cidade que é patrimônio mundial pela Unesco. Vibrante e colorido, vale a pena passear por lá. Por questões de segurança, se estiver de carro, recomendo estacionar no Delta Park e estacionamento da Praça das Artes. Lá tem uma entrada direta pro Pelourinho. Começamos pelo 1, Largo do Pelourinho. Oficialmente a Praça José de Alencar é talvez o ponto mais icônico do Pelourinho. Com suas casas coloridas e energia vibrante, lá você pode conferir a Fundação Casa de Jorge Amado. E entrar no casarão histórico onde Michael Jackson gravou o clipe de They Don't Really Care About Us. Claro, nem sempre foi assim, já que no período colonial, o local era palco de suplício de homens livres e africanos escravizados. Muito sangue escorreu por ali. Seguimos então para a 2, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Com sua linda fachada azul, essa igreja do século XVIII vale a pena entrar e conferir o seu interior. 3, Centro Cultural Solar Ferrão. É um espaço histórico com exposições permanentes de arte contemporânea e sacra, além de coleções de arte africana e popular, e uma coleção de instrumentos musicais. A entrada é gratuita. Se estiver gostando do vídeo, que tal curtir e se inscrever? Assim você verá mais vídeos como esse quando lançarmos. 4, Museu Tempostal. Com um acervo de 50 mil peças, tem postais, fotografias e estampas retratando a história da Bahia e de outras regiões. Entrada gratuita. Apesar de ser conhecida por ser uma cidade perigosa, confesso que nesse dia o Pelourinho estava muito bem policiado e me senti relativamente seguro. Vale a pena tomar cuidados básicos de toda forma. Ah, e cuidado com os golpes no Pelourinho. Se alguém chegar e pedir para te colocar uma fitinha do Bonfim, saiba que eles vão querer cobrar um valor abusivo por elas depois. Passamos pelo Largo do Cruzeiro de São Francisco e fomos a 5, Igreja e Convento de São Francisco. Construída entre os séculos 17 e 18, é um incrível exemplo de barroco brasileiro. É linda por fora, mas por dentro brilha, literalmente. É conhecida como a Igreja do Ouro, ostentando ornamentos com impressionantes níveis de detalhes. Também é destaque o seu lindo claustro, com painéis históricos feitos de azulejo em tons de azul. A seguir, fomos almoçar no 6, Restaurante Mariposa. Lá, comemos uma peixada que estava uma delícia. Passamos pelo Largo Terreiro de Jesus e fomos até a 7, Catedral Basílica Primacial de São Salvador. Construída no século XVII, tem uma fachada em estilo maneirista e o interior com altares barrocos e talhas douradas. Nas laterais, há diversos altares ricamente ornamentados. Particularmente, foi a igreja que eu achei mais bonita na cidade. É possível também visitar a sala da sacristia, bem como a sua cripta. É super interessante caminhar pelo Pelourinho. Tem vários pontos interessantes para observar, como estátuas, grafite, museus diversos ou até mesmo sítios arqueológicos. Dá para passar um dia inteiro e é difícil visitar tudo. Seguimos até o 8, Monumento da Cruz Caída. Criado por Mário Cravo em 1999, representa a destruição da antiga Igreja da Sé para a instalação de trilhos de bondes. Fica na Praça da Sé e de lá se tem uma vista deslumbrante da Baía de Todos os Santos. 9, Elevador Lacerda. De 1873 e com 72 metros, é um marco histórico de Salvador que conecta a Cidade Alta com a Cidade Baixa. Até hoje é usado como forma de transporte. Vale informar que ele não é panorâmico. Nele há elevadores comuns. Descemos ele e lá embaixo fomos até o 10, Mercado Modelo. Ocupando um edifício neoclássico histórico, é um mercado de artesanato famoso e com mais de 260 lojas. Dá para se perder ali dentro e, se quiser, também tem restaurante para curtir. Antes de seguir falando sobre mais pontos turísticos, vamos falar sobre nossa hospedagem. Nós ficamos no Ondina Parte Hotel. É um condomínio com apartamentos com cozinha, sala e quartos. O nosso apartamento tinha vista para o mar e era muito bom. Tem piscina, restaurantes e várias comodidades, além de ter acesso direto ao mar. No dia seguinte, fomos até a praia em frente ao hotel, que é o 11, Praia de Ondina. É uma praia pública que pode ser visitada por todos. Tem alguns arrecifes e, portanto, formam umas piscinas naturais, porém muito cuidado com os ouriços.
12. A Casa do Rio Vermelho. Foi a residência dos escritores Jorge Amado e Zélia Gattai. Hoje foi transformada em um memorial e vale muito a pena a visita. Dá para conhecer os jardins da casa, bem como seu interior, onde são expostos diversos objetos pessoais do casal, como móveis, roupas e itens pessoais. Essa é a cozinha deles, toda interativa. E essa biblioteca. Tem bastante coisa para ver e compensa reservar umas 2 horas para conhecer bem o lugar. 13. Forte de Santa Maria. Construído no século XVIII, servia para a defesa da cidade e foi bem útil durante uma invasão holandesa de 1624. É possível visitá-lo gratuitamente. 14. Farol da Barra. Grande cartão postal de Salvador. Também é conhecido como Farol de Santo Antônio e foi inaugurado em 1839, sendo o farol mais antigo das Américas ainda em operação. No forte você encontra o Museu Náutico da Bahia. Nele encontrará achados arqueológicos submarinos, instrumentos de navegação antigos, maquetes de embarcações e exposições sobre a Baía de Todos os Santos. Também dá para subir no farol, são 82 degraus e recomendo, pois há uma ótima vista da cidade. Agora vamos falar sobre outras cidades para conhecer na Grande Salvador. Para conhecê-las, nós alugamos um carro. É a melhor forma de se locomover pela região. Optamos por reservar um hotel por cidade. Vamos lá? Fomos até a Praia do Forte, em Mata de São João. Lá, nos hospedamos em um apartamento no condomínio residencial Bali Bahia, que alugamos no Booking. O condomínio residencial é lindíssimo, com várias piscinas e o melhor, de frente para a praia. O apartamento em si também é muito confortável. Como estávamos viajando em família com os pais da Lília, nessa viagem optamos por hospedagens que tivessem bom espaço, mais de um quarto e também cozinha. E nesse apartamento tinha tudo isso, com uma sala super grande, com mesa e televisão, uma lavanderia e quartos. Além disso, nas áreas comuns do condomínio há brinquedoteca, área de sinuca e muito mais. Adoramos! Portanto, fomos conhecer a 15, Praia do Forte. Praia bonita com algumas piscinas naturais para curtir. Caminhamos pela orla desde Bali Bahia até o centro, onde há essa igrejinha, a Igreja São Francisco de Assis, construída no século XIX, dá todo o charme para o local. 16. Projeto Tamar. Próximo à igreja, você pode conferir o centro de visitantes do Projeto Tamar. O projeto se dedica à preservação das tartarugas marinhas e neste centro de visitantes, em um espaço de 10.000 metros quadrados, dá para aprender sobre o projeto, participar de atividades educativas e conferir diversos tanques e aquários com tartarugas de várias espécies. 17. Avenida Antônio Carlos Magalhães. Vale a pena caminhar por esta avenida, que é a principal de Praia do Forte. São inúmeros restaurantes, lojas, bares e cafés e com bastante vida durante a noite. Ótimo lugar para passear. 18. Casa da Torre de Garcia Dávila. Também conhecido como Castelo Garcia Dávila, foi a primeira grande construção civil portuguesa no Brasil e a única com características medievais nas Américas. Ao entrar, dá para conhecer um museu, onde é possível conferir uma maquete do castelo para ver como era originalmente. Além disso, há diversos achados arqueológicos e peças em exibição. A caminho do castelo em si tem essa lindíssima árvore. O castelo hoje está em ruínas, mas é possível conferir sua capela e também andar pelos diversos cômodos. É uma visita indispensável ao visitar Mata de São João. Se o dia estiver bonito, também terá uma bela vista do mar. Quando fomos, estava chovendo. A seguir, fomos até Arembepe, onde pegamos uma nova hospedagem. Foi um Airbnb e um condomínio em frente à Praia do Piruí. Era mais simples que o anterior, mas também muito bem localizado, então valeu a pena. O link da hospedagem está na descrição do vídeo. A hospedagem tinha uma boa sala com cozinha, uma suíte, um banheiro separado e um quarto. Daí, fomos conhecer as 19 piscinas naturais do Piruí. Elas surgem quando a maré está baixa e é um ótimo ponto para fazer snorkeling. Tem algumas partes que são bem rasinhas, portanto ótimas para as crianças, e outras um pouco mais fundas, onde dá para mergulhar. E daí, claro, vimos vários peixinhos, pudemos ir mergulhando até o fundo, vimos um pepino do mar e até mesmo uma moreia. Emissário de Arembepe. É uma estrutura submarina que transporta efluentes tratados que são lançados em mar aberto.
Ela avança em direção ao mar e parece com uma ponte. Daí é um ótimo ponto turístico, porque você pode caminhar nela e ter uma vista panorâmica do mar. Além disso, dá para passar por baixo dela, o que resulta em ângulos bastante pitorescos. Por trás da praia passa o rio Capivara Grande e a paisagem é bem bonita. 21, a aldeia hippie, fundada na década de 1970. Essa aqui vale a pena visitar, seja pelas belezas naturais, pelas lindas construções rústicas ou pelo ambiente acolhedor. É tão legal que em seu auge recebeu a visita de Mick Jagger, Janis Joplin e dos Novos Baianos. Fomos caminhando, conhecendo as cabanas e as pessoas. A que mais nos chamou a atenção foi a que pertencia ao artista plástico Luiz Cerqueira. Na época em que visitamos, em 2023, ele ainda estava vivo e pudemos conferir suas obras ali. Caminhamos até o fim da vila e chegamos na praia. Também pedimos um delicioso acarajé quando estivemos por lá. 22. Centrinho de Arembepe. Passamos também rapidamente no Centrinho de Arembepe para conferir algumas lojas e praças. 23. Praia de Guarajuba, uma das poucas praias no Brasil que tem a certificação Bandeira Azul, ou seja, é atestada a sua qualidade ambiental e infraestrutura. É uma praia linda, com boas piscinas naturais e uma paisagem bonita de ver. Tem também vários restaurantes e barracas de praia. Nós fomos no 24. Carlinhos Restaurante e Bar. Restaurante com ótima infraestrutura. Adorei essas redes, onde eu dei uma boa cochilada. Tem mesas pé na areia ou internas. Pedimos anéis de lula, casquinha de siri e um prato com peixe. Voltando em direção a Salvador, fomos ao 25, Praia de Estela Maris. Fomos nessa praia porque, diferente das demais, aqui, além de belas paisagens, é uma praia com ondas. Portanto, é uma praia boa para surfistas. Lá fizemos uma aula de bodyboarding, que foi bem legal. É isso, sobre Salvador tenho algumas dicas para dar. Quando ir? Recomendado é entre agosto e março, que é quando tem menos chuvas. Nós fomos em abril, um dos meses mais chuvosos da cidade, e acabamos pegando muita chuva e muitos dias nublados, que realmente atrapalharam. Se for a única opção ao meio do ano, ok, mas se puder escolher, vá em outra época. A cidade é perigosa? Achei os pontos turísticos, especialmente no Pelourinho, bem policiados. Então, cuidados básicos apenas precisam ser tomados, especialmente com o celular e com os bolsos, não dá mole. Mas sim, no geral, infelizmente a capital é uma cidade perigosa. Presenciamos inclusive uma situação com armas de fogo dentro de um shopping, então imagina, todo cuidado é pouco. Já as cidades no interior são bem mais tranquilas. Quanto tempo ficar? Em Salvador, recomendo 3 dias, e para as cidades da região metropolitana, mais uns 4 dias. Porém, dá para ficar mais tempo se quiser e dar uma boa relaxada nas praias. É isso, gostou do vídeo? Curta aí e se inscreve para mais vídeos do tipo. Eu sou o Igor. E eu sou a Lilian. Nós somos os viajantes de estação em estação. Veja os nossos outros vídeos no canal. Vai gostar!